Olá, bom dia, meus queridos amigos, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a maravilhosa companhia do Espírito Santo se faça presente na minha e na sua vida, amém? Hoje nós estamos no terceiro capítulo do livro O Desejado de Todas as Nações e eu estou aqui cada dia fazendo um resumo do capítulo, né? E o capítulo de hoje traz o seguinte título: A plenitude dos tempos. E esta frase Ellen White tirou de Gálatas capítulo 4, verso 4, onde eu leio assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui o apóstolo Paulo estava se referindo ao nascimento de Cristo. Estava se referindo exatamente ao período em que Cristo haveria de nascer, né? Um pouco antes do nascimento de Cristo, e propriamente quando Cristo aqui esteve, né, o mundo estava envolto em trevas espirituais e filosóficas, né? Um pouco antes do nascimento de Cristo, a Grécia tinha surgido como uma potência filosófica, né? Com grandes homens, Sócrates, Platão e Aristóteles, ok? Então todos esses homens, mais os homens de Roma, né, os filósofos romanos, todos eles apregoavam o conhecimento, né? Só que, como eu disse, esse conhecimento estava envolto em trevas, né? Em trevas espirituais, filosóficas e morais, né? Vocês vão entender ao longo do resumo que eu faço deste capítulo, ok? E sendo assim, as pessoas corriam atrás desses conhecimentos, mas elas cada vez mais percebiam que não tinha transformação, que esse conhecimento não transformava a vida delas, não agregava valor à vida daquelas pessoas que estavam ali, né? E para avolumar mais ainda essa questão de trevas espirituais, morais e filosóficas e etc., né, estava tendo muita corrupção moral, né? E essa corrupção moral era usualmente aceita e praticada todos os dias, incessantemente, né? Então havia muita corrupção moral, né? Havia muita devassidão, muita depravação, né? No Império Romano, na Grécia também, né? E tudo isso acentuava mais ainda a, a gravidade do planeta Terra como um todo, mas principalmente o território ali perto de onde Cristo haveria de nascer, né? Por outro lado, os judeus eram frios, extremamente frios, né? Eles agiam como atores em suas cerimônias no ritual do santuário, né? Para quem conhece o santuário, né, sabem que há muitos rituais ali, né, que eram feitos diariamente, semanalmente, enfim. O serviço do santuário não parava. Era cada dia uma atividade, uma questão para resolver, um problema, né, uma celebração, enfim. E tudo isso estava sendo feito de modo frio, de modo indiferente e de modo
como se fosse obrigado, né? Por obrigação. Não havia mais aquele sentimento dos primeiros sacerdotes do tempo de Moisés, por exemplo, né? Eles já eram frios, já eram bem distantes dos primeiros sacerdotes, né? Eles agiam como atores, né? O poder romano subornava o sacerdócio, então isso quer dizer que o sacerdócio já não era mais pela linhagem de Levi, né? Então o sacerdócio nessa altura já era comprado, né? Então tudo isso avolumava, acentuava ainda mais a gravidade do mundo em que Jesus haveria de nascer, né? Então se de um lado eram frios e agiam como atores, né, meramente ali para as pessoas verem, né? Por outro lado, eles eram rígidos e legalistas em todas as suas formas, em toda a lei, né? Lembrando aí que no capítulo anterior, né, o povo escolhido, né, capítulo 2, né, o povo havia justamente se perdido por isso. Por quê? Porque eles recorreram à idolatria e com o passar dos tempos e com o passar dos exílios, após vários exílios, eles aprenderam que não podiam sequer idolatrar outros deuses, a não ser adorar o Deus verdadeiro, né? Eles aprenderam isso, né? Só que eles foram para um outro extremo, né? O extremo do legalismo, guardar toda a lei a fim de não cair mais em idolatria, né? E apesar da frieza de Israel, né, de Jerusalém, do povo de Deus como um todo, né, pessoas de outros países, eles estavam atentos às profecias, sobretudo de Isaías, né, do servo sofredor, né, Zacarias também, né, apontando onde Cristo haveria de nascer, né? Então, outras pessoas de outros países, outros sábios, né? Por exemplo, os reis magos, eles eram da Pérsia ou da Babilônia, né? Os reis que foram entregar incenso, ouro e mirra a Jesus, eles eram da Pérsia ou da Babilônia. E eles eram filósofos também, né? E eles estavam atentos ao que acontecia no mundo natural, né? Eles estudavam os astros, né? E também, não só, eles estudavam as profecias que eu acabei de mencionar, de Isaías e de Zacarias, entre outros, né? Tanto é que quando eles perceberam aquele volume de luz no céu, né, a princípio, todos nós pensaríamos, né, que fôssemos aí, que fosse um ajuntamento de estrelas, né, mas não era. Aquele volume que havia no céu, além de ser vários anjos, aqueles vários anjos estavam indicando exatamente o local onde Cristo estava, onde Cristo havia nascido, né? E quando os reis magos viram aquele volume de estrela, né, eles seguiram a estrela, e quando chegaram lá, eles encontraram Jesus Cristo numa manjedoura, né? Interessante também que certa vez eu li o livro
E se Jesus não tivesse nascido? Esse livro é um livro muito interessante, eu já li, e vou voltar a ler de novo, né? Muito interessante. Ele é do Dr. James Kennedy e Jerry Newcomb, né? E ele postula aqui algumas coisas que, se Cristo não tivesse nascido, as coisas seriam de modo diferente, né? Então aqui eu vou destacar pelo menos 4 coisas, né? O livro fala muito mais abrangente, de forma muito mais completa, né? Mas é muito interessante este livro, porque ele apresenta realmente como seria se Cristo não tivesse nascido, né? Então vamos lá, o primeiro ponto que ele destaca, né, é que se Cristo não tivesse nascido, nós nem sequer saberíamos ou teríamos noção plena da dignidade humana. A dignidade humana não existiria se Jesus não tivesse nascido. Pelo contrário, infelizmente, o número de infanticídio aumentaria estratosfericamente, a escravidão seria muito mais evidente em nossos dias, né? O desprezo para com os pobres se acentuaria. Se hoje há desprezo para com os pobres, imagina se Cristo não tivesse nascido. Seria muito pior, né? Ou seja, seria uma série de malefícios que a sociedade iria colher, né? Segundo, né? Sem Cristo, os hospitais, orfanatos, obras de caridade, como por exemplo a de Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, não existiriam, né? Foi certamente o exemplo de Cristo que colocou todas essas coisas à existência. Existência de hospitais, existência de orfanatos, existência de asilos, né, para os idosos, enfim. Então, tudo isso foi benefício do nascimento de Cristo. E caso ele não tivesse nascido, tudo isso não existiria, né? Então, aí os efeitos de modo prático, caso infelizmente Cristo não tivesse nascido. Mas, graças a Deus, ele nasceu, viveu, cresceu, espalhou o evangelho, morreu e em breve voltará. Amém? Glória a Deus. E terceiro, né? A terceira coisa que este livro traz, né? O livro E se Jesus não tivesse nascido, ele traz que sem Cristo, a ciência que conhecemos hoje e a educação também que conhecemos hoje, também certamente teria outro rumo. Não seria exatamente da forma como conhecemos hoje, né? A ciência hoje, ela é um bem comum da humanidade e ela é fruto do nascimento de Cristo, né? Porque os pais da ciência, eles eram cristãos, né? Temos aí Isaac Newton, né? Temos aí Albert Einstein, né? Que era judeu, né? Blaise Pascal, né? Vários outros eram cristãos, né? Então, os pais da ciência moderna respiravam o cristianismo, né? Então, certamente, se não fosse a presença de Cristo aqui neste mundo, certamente a ciência não viria a existir, ou se viesse a existir, seria uma forma completamente equivocada, né? Equivocada.
As universidades, no ramo aí da educação, também elas não seriam as mesmas, né, que conhecemos hoje, por exemplo. Né? Harvard nasceu de um contexto cristão, né? Yale de um contexto cristão também, Oxford também de um contexto cristão. As grandes universidades do mundo, né, surgiram de contextos cristãos, de necessidades cristãs, né, do século XVIII, século XIX, quando o estudo da teologia, né, de forma geral e abrangente estava a todo vapor, e essas universidades preparavam seus alunos para o campo missionário. Né? E isso não seria possível caso Jesus não tivesse nascido. Né? Então, as universidades que conhecemos hoje, tanto aqui da Europa como a da América, todas elas, as mais antigas, todas elas nasceram de contexto cristão. Todas elas. Né? E, por último, temos aí o quarto tópico que esse livro traz, nos diz que sem Cristo, a liberdade de expressão, né, a liberdade do ir e vir das pessoas, que é tão essencial nos dias de hoje, e a justiça também, o conceito de justiça, né, que é tão essencial em nossos dias, né, que é tão vital em nossos dias, como nós conhecemos, né, seriam infinitamente frágeis caso Jesus não tivesse nascido. Né? Muito mais frágil do que hoje se apresenta. Né? Se hoje temos algum direito, se hoje temos alguma justiça, foi graças à vinda de Jesus Cristo. Né? Se hoje nós temos a ciência moderna, se hoje nós temos a educação, não só de modo público, mas de modo cristão, né? A educação denominacional, as escolas denominacionais, né? Foi graças ao nascimento de Cristo. Se hoje temos respeito, né, para com os idosos, para com os vulneráveis, né? Se hoje temos respeito para com as crianças, né? É porque nasceu alguém chamado Cristo, alguém chamado Jesus, né? Porque nos dias de Jesus, tanto as crianças, bem como os idosos, eles eram constantemente desprezados. Né? Isso é triste. Né? Compreendendo a sociedade daquela época, né? da Grécia e de Roma, né? Infelizmente eles não tinham todo esse cuidado que nós temos hoje. Né? E o governo também, tanto da Grécia como de Roma, né, também não tinham, não sei se não tinham, enfim, né, mas não tinham subsídio para poder pagar os idosos, enfim, uma espécie aí de aposentadoria. Né? Então veja, ser idoso nos tempos de Cristo era muito problemático, né? Muito problemático. Se hoje temos problema, imagine quando Cristo aqui esteve, né? Pior ainda, né? E não só, mas também as crianças dos tempos de Cristo eram mortas, né? Lembrando aí exatamente em Mateus, né? Lembrando aí exatamente Mateus capítulo 2, não vou ler aqui, claro, mas vou dar apenas a referência, né? Mateus capítulo 2, verso 16 a 18, né? A matança de crianças de 2 anos para baixo na cidade de Belém
Herodes havia promulgado esse decreto e havia sido imposto que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas, né, a fim de evitar o surgimento do Messias, né? Então isso era corriqueiríssimo. O matar crianças era assim algo normal, né? Eles preferiam mais o valor e a vida de um soldado romano do que uma criança. Era exatamente dessa forma que o pensamento romano tinha como sociedade, né? Era exatamente dessa forma. Então era um constante desafio, né, o viver nos tempos de Cristo, né? Tanto é que quando Jesus vai abençoar aquelas crianças e de modo imediato os discípulos repelem aquelas crianças, Jesus disse não, né? Se vocês querem entrar no reino dos céus, primeiro vocês têm que ser como essas crianças, né? E se calhar, talvez, né? Se calhar, aquelas crianças eram ou foram de algum modo protegidos, né? Durante a infância, né? Porque elas escaparam da morte, né? Porque nos tempos de Jesus, no Império Romano, as crianças eram nada mais, nada menos do que propriedade dos pais. Exatamente. Ou seja, os pais é que decidiam a vida ou a morte dos filhos. Exatamente. Então, se ele quisesse matar, matava, e se ele quisesse deixar viver, deixava viver, né? Era mais ou menos assim. E se porventura o filho nascesse com algum tipo de deficiência, o que hoje em nossos dias é muito normal, né? Se ele nascesse com síndrome de Down, se ele nascesse com algum outro tipo de distúrbio mental, né? Com algum problema psicológico, ele nem sequer, os pais nem sequer pensavam na hipótese do filho continuar vivendo, né? Eles matavam, né? Eles queriam, eles determinavam a sorte dos filhos, né? Coisa trágica, né? Coisa trágica. Então, louvado e exaltado seja a vida e o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele é que trouxe sentido à existência, à nossa existência, não só aqui neste mundo, mas também na eternidade, né? Então, se nós temos hoje liberdade, se nós temos hoje justiça, se nós temos hoje educação, ciência, hospitais e orfanatos, gratos somos a Cristo Jesus, né? Ou seja, a plenitude dos tempos não apenas marcou a história, não só marcou a primeira vinda de Cristo, mas como também mudou o rumo da civilização mundial, né? Então a civilização mundial ela passou por uma gigantesca transformação quando Jesus nasceu, né? Quando Jesus nasceu. Então assim, assim como Deus agiu no momento certo, na hora 1/10 dessa terra, no momento certo, quando não havia mais remédio para o planeta Terra, digamos assim, quando não havia mais recurso para o planeta Terra, Deus enviou o seu Filho amado, nascido de mulher, conforme nos diz Paulo, nascido sob a lei, né? E sendo assim, Deus agiu na hora certa para que nós pudéssemos ter esperança, né? E assim também,
pode ter certeza, meu querido, que Ele age no tempo certo em cada um de nós, né? A mesma presença, olha só, eu vou sublinhar isso daqui e quero que você também preste muita atenção e anota, por gentileza, né? A mesma presença que transformou a história, a mesma presença que mudou o curso da humanidade, Ele quer transformar o seu coração e o meu coração hoje, dia 10 de setembro de 2025. Ele quer transformar o meu coração e transformar o seu coração, né? Então, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, né? E graças a esse Filho, graças a Jesus, o mundo foi iluminado com a sua glória, né? O mundo foi iluminado com a sua glória, né? Então perceba que Deus ele se importou com este mundo e Ele se importou com cada um de nós. E duas perguntas que ficam para a nossa reflexão ao final deste resumo, né? Você já deixou esse Cristo, esse Jesus, essa luz brilhar dentro de você? Você já deixou, você já foi alcançado por Cristo? Você deseja ser alcançado por Cristo? Você anseia ser alcançado? Você quer ser alcançado por Cristo Jesus? O mesmo Jesus que transformou a história em antes dele e depois dele, Ele quer transformar a sua vida hoje. Você aceita? Você aceita ser transformado por Cristo Jesus hoje? Que tal ser transformado por Cristo Jesus? Se porventura você deseja ser transformado por Cristo Jesus cada dia mais, de glória em glória até a glória final, quando Jesus regressar a essa terra, digite sim nos comentários e vamos orar. Querido Pai, grato te somos, Senhor, pelo dom da vida e pela transformação mundial que o Senhor fez. O mundo era muito diferente quando o Senhor nasceu. E o Senhor mudou a história antes de Cristo e depois de Cristo. E não somente isso, mas também o Senhor deseja hoje transformar a minha e a história de cada um dos meus seguidores que estão aqui neste canal. Que o Senhor os abençoe grandemente e que eles sejam transformados por sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês. Não esqueça de dar o like, de compartilhar, de se inscrever, ativar os sininhos das notificações para receber mais conteúdos, mais séries, mais conteúdos, mais coisas boas que tenho preparado, que estou preparando também para todos vocês, para nos enriquecermos em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Um forte abraço e que Deus te abençoe.